Te fiz um baita favor. Acabei de pegar 7 dicas sobre como se transformar num C-Level com um diretor da Copastur e eu vou te entregar elas agora, passo a passo. Acompanhe. Porque no fim do dia, os futuros eles são construídos no agora. Sim. É como você faz agora que muda o que você vai fazer lá na frente. O Alessandro Silveira, que tem mais de 30 anos de experiência no turismo. Hoje ele é C-Level da Copastur, uma empresa com faturamento anual de mais de 2,5 bilhões de reais no setor de viagens corporativas. Com a colaboração dele, a Copastur expandiu a presença em 20 países e revolucionou a experiência do cliente com projetos inovadores de ESG e turismo sustentável. E muitas vezes a oportunidade dentro da empresa, ela não vai surgir para você caindo na sua mão. Ela não vai ser entregue para você dizendo, olha, faz isso. Muitas vezes você vai ter que construir essa oportunidade, você vai ter que criar a oportunidade. Se é uma dica que eu posso deixar é, separa 15 minutos, né, do seu dia e aprende alguma coisa nova. Isso vai fazer diferença. Antes da gente seguir com o episódio, eu queria te provocar. Com a digitalização da economia, especialmente para você que lida com um grande volume de clientes, você precisa oferecer produtos que garantam maior proteção. E é aí que a Cover entra. Eles oferecem seguros personalizados e integrados à sua jornada. Isso permite que você foque no que é vital para o seu negócio, no seu core business. Eu convido então vocês a conhecerem o site deles. Ou você pode clicar no link na descrição ou escreve aí kovr.com.br. Aí você vai conhecer o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Proteja seus clientes e rentabilize seus negócios. Fala turma, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Renato Arthur, sou apresentador aqui do Pode Sonhar Podcast, o podcast de empreendedorismo do Poder 360. Sou empreendedor também e junto com você hoje eu vou aprender pra caramba. Eu tive aqui uma conversa fora do palco, fora das câmeras, que já me deixou super empolgado e eu tô super animado para indagar, fazer perguntas aqui sobre o que nós vamos conversar. Eu vou receber aqui, gente, hoje, o Alessandro Silveira, que tem mais de 30 anos de experiência no turismo. Hoje ele é C-Level da Copastur, uma empresa com faturamento anual de mais de 2,5 bilhões de reais no setor de viagens corporativas. Com a colaboração dele, a Copastur expandiu a presença em 20 países e revolucionou a experiência do cliente com projetos inovadores de ESG e turismo sustentável. Ale, vai ser um prazer gigantesco bater esse papo aqui com você, meu cara. Valeu, Renato. Tamo junto. Ó, primeira coisa, quero que você bate um papo aí e conta pra galera o que eles podem esperar desse nosso episódio. Ale, manda pra gente. Boa. A ideia aqui é a gente conseguir falar um pouco aí pro pessoal como é, né, como tem sido essa chegar a C-Level, né, e poder discutir, falar um pouco de começar cedo, tem aí suas vantagens, então também trocar um pouco para falar, ó, melhor do que ficar tentando é fazer, então é um pouco do que a gente vai discutir hoje aqui. Massa, bater Ale. um papo. Muito bom, cara. Vamos começar aqui já do começo. O primeiro ponto que a gente trocou ideia aqui, Ale, e que eu achei que foi sensacional, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar também, faz muito parte da sua história, ressoa com a sua caminhada. Primeiro ponto é, entenda o que você gosta de fazer cedo, tá? Tem esse ponto de cedo aí interessante, legal para explorar. O que você acha, cara? Comenta com a gente como é que foi essa sua jornada e por que isso é importante para se transformar em C-Level. Bacana. Eu acho que começar cedo tem sua vantagem, né? Eu comecei com 15 anos, né, nesse ramo de viagem, de turismo corporativo. Comecei numa agência aí com 15 anos, então esse início ele foi importante porque começar cedo fez eu entender um pouco de como era essa mecânica do mundo corporativo, entender até onde eu podia ir, como que eu podia chegar, e aí dentro desse espaço fazer as escolhas também, né? Porque eu acho que a vida é feita de escolhas, então eu escolhi ficar nesse mundo de viagens corporativas, eu curti desde o momento que eu cheguei aí nesse mundo de viagens corporativas e começar cedo faz diferença, porque não só a gente poder escolher e poder entender o caminho, mas poder dar os saltos aí e aprender, né? A experiência, eu acho que ela vai sendo construída ao longo da sua jornada. Então, eu acho que foi um caminho bacana. Legal, cara. Pro pessoal ali que você acha que tá assim, no começo também da jornada, tá começando a entender a possibilidade de empreender.
existe uma dificuldade grande, que é essa história de o que eu gosto de fazer, né? Então, eu queria muito saber como foi a sua experiência, assim, o que você teve de pequenas jornadas anteriores, teve coisa que você experimentou antes que você não curtiu, ou você teve a sorte de começar, cara, a entrar dentro desse ramo de turismo, você entrou com 15 anos, né? Mas foi, cara, na primeira tacada, conta como é que foi esse processo seu, se você tiver alguma dica também de como que a pessoa consegue atingir onde achar o que gosta, show. Legal, eu acho que tem um caminho, na verdade, não foi sempre no turismo, né? Eu comecei como eu falei, com 15, acho que eu dei um salto ali e entendi o mundo quando eu comecei a trabalhar na Varig, então acho que muitas pessoas que trabalham nesse ramo, em algum momento talvez trabalharam em alguma companhia aérea, eu trabalhei na Varig durante 4 anos, né? Dentro desses 4 anos eu meio que comecei trabalhando na linha de frente, então atendendo o cliente na linha de frente direto. Depois eu acabei indo para Florianópolis cuidar aí junto com 4 pessoas de uma parte de tarifas, né, que era um mundo totalmente diferente. Então eu fui entendendo qual que era o meu negócio, o que eu gostava de fazer. E aí num período entre a Varig e a agência que eu fui trabalhar em Santa Catarina, que eu sou de Joinville, eu acabei trabalhando em vendas, numa área de logística, que é um pouco da minha formação, né, de administração e logística. E eu vou dizer para vocês, eu não curti. É mesmo? Né? Eu não curti. Por quê? Porque ali tinha uma questão de cultura, porque tem muito isso, às vezes quando você entra, você se conecta com a empresa, com as pessoas, com a cultura, o que te brilha o olho, o que te faz, né, acordar e fazer aquilo constantemente. E eu fui trabalhar com vendas e falei, cara, vendas não é um negócio para mim. Não é uma coisa que eu curto, e nessa área de logística não era uma coisa que eu gostava de fazer. Então eu entendi que precisava talvez dar esse salto e voltar aí para o turismo, que era o que eu gostava de fazer, o que eu curtia fazer. E aí nessa transição entre a Varig e essa empresa, eu acabei indo para uma agência de Joinville, e cuidei não só da parte operacional, da gerência da filial, mas também teve a oportunidade porque a mudança ela acontece o tempo todo e a gente tem que estar muito atento a essa questão da mudança. E aí ela foi comprada e eu recebi o convite do CEO na época para vir para São Paulo. Legal. E aí lá se foram 16 anos. Então eu acho que na hora que você entra na empresa, tem um conjunto de coisas que faz entender se esse é o que você curte mesmo, é o que você gosta. Então tem a cultura, que faz toda a diferença, e tem aquilo que te move, né? Que você olha e fala assim, pô, isso aqui é um negócio que talvez eu faria isso para a vida toda. Perfeito. Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Será que eu faria isso aqui para a vida toda? Interessante. Será que eu faria isso para a vida toda? Será que é realmente o que eu quero fazer? E aí tanto faz se você está empreendendo ou você está empreendendo. Perfeito. Né? O seu próprio negócio, você está em alguma companhia e olha para isso. Porque é esse olhar que você precisa ter, porque é isso que vai fazer você buscar o tempo todo querer crescer ou fazer alguma coisa diferente. Cara, isso é muito legal. Eu até lembrei, eu gosto muito de filosofia dessas coisas, e aí tem um conceito do eterno retorno, do Nietzsche, que ele fala exatamente isso, de tipo assim, cara, se Deus viesse até você e falasse, você vai viver exatamente a sua vida de novo pela eternidade. Top? Você gosta disso? Você acha que faz sentido? Se você responder agora aí na sua cama, na sua casa, que não, alguma coisa está errada. Alguma você coisa tem que tá fazer errada. alguma coisa diferente. Alguma e coisa aí, tá talvez errada. essa pergunta é legal, né? Tipo assim, eu entender o que eu gosto de fazer. Se eu gosto de fazer, possivelmente é uma coisa que eu cara, toparia agarrar esse desafio, essa oportunidade para minha existência mesmo. É isso. Acho E que é como isso, que sim. você lida com isso, e aí você vai conseguir lidar muito bem até com a sua vida pessoal, com o que você precisa fazer. Total. Então acho que esse é um caminho bom para você se perguntar. Será que eu faria isso para sempre? Será que eu curto fazer isso? Sensacional, Lê. Maravilhoso. Cara, segundo ponto nosso aqui, que eu acho que já é uma segunda dica muito interessante. Você trouxe esse conceito, vou te pedir até para explicar o que significa ele, que é seja antifrágil. Eu achei genial a sua constatação. Compartilha com a turma. O que você acha sobre por que é importante isso? Legal. Bom, hoje, como a gente já falou aqui, né, eu lidero um time aí de 50 pessoas entre o time de CX, experiência do cliente, e o time de marketing. E tem muito, né, o time está sempre atento e se renovando e aprendendo, mas é um time jovem também. Então, quando a gente fala de antifragilidade, isso foi de uma leitura que eu fiz de um livro do Nassim Taleb, que falava sobre antifragilidade, porque sempre teve aquele conceito, você tem que ser resiliente, você tem que ser resiliente. Então, eu acho que resiliência realmente muitas vezes é importante na vida,
um termo mais simples, né? Ter a paciência ali muitas vezes é importante. Perfeito. Mas a antifragilidade, ela tem algo diferente nisso tudo. Para quem não leu, não pesquisou, pesquisa aí, dá uma lida sobre o termo, que eu acho que é bem bacana. Porque a antifragilidade, ela faz com que você cresça no caos. Então essa é a diferença. Então vou dar um exemplo aqui. Você não é talvez o melhor exemplo, talvez o mais feliz da nossa trajetória recente, mas a gente teve a pandemia. Perfeito. A pandemia, ela meio que, de uma forma geral, comprometeu ou trouxe aí para cada um uma dificuldade na vida. Com certeza. Né? Seja ela qual for. E a antifragilidade, ela faz com que você consiga entender o momento. E pode ser um momento de uma pandemia, ou pode ser um momento que você está passando na empresa, que às vezes não é um momento legal, é um momento difícil, às vezes você trocou de área, às vezes a liderança que está com você não é aquela que você esperava, ou às vezes o projeto que você está tocando não é tão legal assim, mas você está ali olhando para aquilo e falando assim, pô, eu sou antifrágil, eu vou olhar para isso aqui, eu vou desenvolver isso aqui, mas mesmo nesse caos todo, eu vou aprender. Então, a antifragilidade é que mesmo durante o caos você consegue crescer, aprender e fazer melhor. O resiliente é muito aquele que ele está aqui, ele continua resiliente, mas ele segue. Ele não tá crescendo naquele caos, ele está simplesmente passando pelo caos. Sobrevivendo. Quando você é antifrágil, você não só passa por isso, você cresce a partir daquilo. Então isso é um termo que eu tenho muito conversado com os times, trocando muito, mas é um termo que veio em um momento para mim que foi durante a pandemia. Eu li o livro e falei, pô, o que eu vou fazer aqui durante a pandemia? Como a gente pode fazer diferente? E foi durante a pandemia que o nosso CEO, né, o Edmar, ele falou muito sobre isso da pandemia, que vamos aproveitar esse momento da pandemia para entender como a gente pode crescer. Né? Não só crescer como empresa, cultura. Deve ter pegado muito. Muito, né? A gente fez durante um ano inteiro uma mentoria, pensando muito nessa questão de como a gente podia se desenvolver e tal, e também traçando estratégia pós-pandemia. Então a gente já estava pensando no pós. A gente não sabia quando ia ser esse pós, se ia ser durante 1 mês ou 2 anos, mas a gente estava traçando isso, e isso fez a diferença quando a pandemia afrouxou e a gente pôde sair, se conectar de novo. A gente estava preparado para absorver aquele mercado. Então a gente saiu de lá, quando eu entrei com 180 pessoas, hoje a gente está com 1.000 colaboradores. Nossa. Então foi um salto aí de 2018 para cá significativo, mas que passa por esse olhar, né, de ter essa antifragilidade, de poder, durante esse período, pensar como a gente podia lá na frente, e a gente usa um termo lá de futurismo, né, que a gente tem um pouco dessa ideia do líder futurista, que a gente olha para os futuros no plural. Então o que a gente muito olha com o time? A gente olha como se fosse um cone, a gente olha para diversos futuros diferentes, e a partir do momento que a gente olha para esses futuros, a gente entende, pô, qual desse futuro aqui é viável, qual desse futuro aqui é plausível, e aí a partir daí a gente constrói, porque no fim do dia os futuros eles são construídos no agora. Sim. É como você faz agora que muda o que você vai fazer lá na frente. Perfeito. Então a gente tem trabalhado muito essa visão também, que é bacana. Tem método para aprender a ser antifrágil ou para ser antifrágil? Acho que não tem um método, Renato. Acho que tem muito essa... Cada um vai entender a antifragilidade ou vai traduzir, né, pensando qual é o teu cotidiano, o que você precisa. O que a gente sempre fala a vida pessoal, ela acaba interferindo na vida profissional e a vida profissional na vida pessoal. Então, eu acho que é um exercício diário de você entender e olhar o que você pode aproveitar daquele caos que a gente fala, né, mas da tua dificuldade, ou o que você tem no dia a dia na empresa ou em casa, e transformar aquilo ali em algo, um aprendizado, em algo melhor. Então é como você leva a vida, faz essa diferença, né? Como você entende, como você encara, faz toda a diferença. Cara, faz muita diferença mesmo. E sabe uma coisa que eu sinto pra caramba? Que às vezes as pessoas, em geral, e eu fazia muito isso, inclusive, consomem muito conteúdo, entendem termos, internaliza aquele negócio e dá uma esquecida. Mas esse tipo de conceito de antifragilidade, por exemplo, é o tipo de coisa que você, cara, tem que pegar num post-it, colocar na frente do seu computador, algo do gênero, porque a hora que o caos bater na sua porta, você vai olhar para aquilo e falar assim, beleza, é hora de eu intencionalmente fazer isso aqui. É isso. E aí você, com isso, esse exercício que você faz
faz com que você olhe para aquilo de um jeito diferente. Diferente. Né? Esse olhar de um jeito diferente vai mudar esse olhar de futuros aí que a gente falou. Muito bom, cara, sensacional. Dica 3, que eu achei muito interessante também, esse conceito é um conceito que eu adoro e eu tenho umas perguntas para te fazer sobre ele. Ale, você mencionou que a dica 3 nossa aqui é exercite o lifelong learning. Sim. O que é isso? Na verdade, nada mais é do que a gente, intencionalmente, como você mesmo comentou, né? Você separar um tempo do seu dia, e aí eu estou falando 15 minutos do seu dia que você separar é suficiente para você aprender algo novo. Legal. Então eu acredito muito que o tempo todo você precisa aprender algo novo. E aí pode ser de qualquer coisa, um aplicativo novo, um olhar novo de cultura, de liderança, um olhar para o mundo. Então quando eu cheguei na Copas, logo depois, eu sempre fui muito curioso, né? Isso desde quando dos 15 eu sempre fui muito curioso. Legal. Eu acho que essa curiosidade tem um pouco a ver com esse aprendizado contínuo. Né? Eu acho que tem muito do que, algum termo que eu sempre falo, né? que a gente fala no dia a dia, que às vezes você tem que desaprender, aprender e reaprender, né? Que aí é muito do que a gente tem discutido lá. E passa por isso, que o mundo vem passando por muitas mudanças, então você tem um aprendizado contínuo de o tempo todo estar buscando. Então lá a gente olha muito para o mundo na Copa Tour. Eu acho que tem esse olhar de mundo. Legal. Então eu acho que você poder ter essa visão de mundo, você poder se conectar e continuar aprendendo. Então recentemente, eu estava até comentando nos bastidores, né? Eu fiz um XBA, que foi uma forma de olhar para o mundo de um jeito diferente com a Nova lá em Portugal e a Startse aqui, mas também teve um outro que eu fiz indo para marketing, porque eu fui também agregando aí ao longo da carreira, então como gerente de relacionamento, depois obviamente com transformação, experiência do cliente, agora o time de marketing está comigo também. Perfeito. Então eu fui também tentar entender um pouco mais esse mundo do marketing, mergulhar um pouco mais, fiz um curso de 1 ano aí, voltado, ele chama Next MBA, é voltado para o marketing, mas conversando com Kotler, com Godin, pessoalmente. Era uma troca com eles, que legal, que era muito legal, e um olhar dos principais, né, personas aí do mundo de marketing, o que eles estavam pensando, o que eles estavam imaginando, o que eles estavam falando, quais seriam as tendências dos próximos anos. Legal. Então é isso, é aprender constantemente. Então se é uma dica que eu posso deixar, separa 15 minutos, né, do seu dia e aprende alguma coisa nova. Isso vai fazer diferença. Muito massa. E aí eu tenho uma pergunta em cima sobre esse ponto. O que aprender? Para o cara que está galgando ali um C-level, o cara quer se transformar nessa posição, ser relevante, ser coordenador, ser representante de alguma forma de uma determinada empresa, né? O que você acha de uma forma genérica, assim, não precisamos nem especificar, mas eu sinto que o lifelong learning ele é muito importante de fato. Eu sinto que existe um escorrego aí, porque, cara, a gente tem uma quantidade tão grande de acesso à informação. Sim. Que às vezes a gente fica tipo, o que eu estudo, sabe? O que eu preciso aprender nesse lifelong learning? O que você acha? Eu acho que o aprender, ele vai muito nesse olhar do que você imagina. Então, eu uso também uma visão que é do livro Empatia Assertiva, não sei se você já leu, da Kim Scott. Ele fala sobre a rocha e a estrela. Eu acho que você precisa imaginar o que você quer ser. Então, vamos lá. Você imagina que você quer ser a rocha, que ela traduz, que é o quê? Quem está ali não quer ter um time, não quer ser líder, mas quer ser um especialista sensacional. Perfeito. Ele vai ganhar possivelmente a mesma coisa do que um grande líder, mas ele vai sustentar aquela estrutura, ele quer seguir naquele caminho. Entendi. Então, para quem está chegando, separar isso é muito importante, porque isso ajuda na sua carreira, no seu desenvolvimento. Você quer seguir uma linha de especialista, e aí você vai começar a ter o aprendizado e a busca nessa linha do que você quer ser como um especialista. Boa. Ou você quer ser a estrela no sentido de sempre querer crescer por um caminho que passa muito pela liderança e pela gestão. Perfeito. E aí isso te leva para um outro caminho de aprendizado. Perfeito. Né? Então, e aí é muito nessa ideia. Se você quer, um exemplo, ser um especialista de IA, você vai seguir ali uma linha. Mas se você quer ser um gestor que tenha time virtual e físico, o teu caminho é outro de aprendizado. De fato. Né? Não que, assim, de forma geral, uma dica, talvez, de forma geral, olha para o mundo. Isso é fundamental. Perfeito. Né? Dá uma olhada geral. Então isso é muito bacana. Mas eu acho que nessa parte do aprendizado é primeiro você entender que caminho você quer seguir.
Legal, é muito interessante isso. E é a partir se você... Porque o caminho da liderança ele é diferente do caminho do especialista. Faz muito sentido. Não são importâncias diferentes, elas são iguais. Para a empresa, jornadas, né, diferentes. Hoje dentro da Copas Tour, e aí olhando muito para o que eu toco hoje com o time, eu tenho que ter aquele que é a rocha, aquele que é o especialista, aquele que sustenta a base, mas ao mesmo tempo se desenvolve, aprende, cresce. E tem o outro que é o líder, que é aquele que está disposto a cuidar de pessoas, o que não é uma tarefa fácil, muitas vezes solitária. Então, aí eu acho que é o aprendizado que você precisa escolher. Adorei, sensacional. Então, antes de você executar necessariamente o lifelong learning, é interessante você entender para onde você quer ir. Para onde você quer ir. Aí o aprendizado faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Perfeito, sensacional, dica incrível. 4. Tá bom. Ponto 4 aqui para a gente já pular para esse elemento. Crie oportunidades. Qual que é a importância, Ale, de criar oportunidade para o cara que quer ser um C-Level? Eu acho que faz todo sentido na minha visão, assim, porque quando você está... Tem as duas visões, né? Quando você está empreendendo ou intraempreendendo, você tem duas grandes visões aí. Ter a capacidade de criar oportunidade, ela é fundamental para mostrar dentro da companhia que você tem vontade, que você quer fazer. Que muitas vezes a oportunidade dentro da empresa, ela não vai surgir para você caindo na sua mão. Ela não vai ser entregue para você dizendo, olha, faz isso. Muitas vezes você vai ter que construir essa oportunidade, você vai ter que criar a oportunidade. Perfeito. Porque é isso que vai fazer com que o teu líder direto, sei lá, o teu diretor, o CEO, olhe para você de um jeito diferente. E ele fala, pô, peraí, essa pessoa aqui tem um olhar diferente. Ela não espera chegar. Ela vai na frente. Ela olha para a oportunidade ou ela cria a oportunidade. Não, ela cria. Ela viu alguma coisa muito legal que vai fazer diferença para a empresa. Né? As ideias, a gente lá fala que as ideias a gente quer todas. Não necessariamente a gente vai conseguir implementar todas e todas na mesma velocidade. Boa. Mas o fato de você olhar para aquilo ali com criatividade, pensar uma solução diferente e criar essa oportunidade faz muito sentido. Muito bom. Né? Então eu acho que aqui tem um ponto muito legal da minha carreira, eu acho que talvez faça muito sentido para quem tá ouvindo, para fazer essa ponte com criar oportunidade, que é quando eu cheguei, a gente tinha... eu estava como gerente de relacionamento e a gente tinha essa possibilidade de projetos parados que estavam lá ou projetos que que a gente não tinha conseguido colocar para frente. E eu peguei isso e falei, pô, vou pegar esses projetos aqui. Eu acho que esse projeto vai fazer muito sentido e vai ajudar a companhia no futuro. Então fui tratando esses projetos, né? A partir de um momento aí sim... Né? Você não era C-Level. Não era C-Level, eu era gerente de relacionamento na época, que hoje é Customer Success, né? Que é um pouco diferente a metodologia do Customer Success, que é ter o sucesso do cliente, né? Cuidar do sucesso do cliente. Mas naquela época, então, eu estava cuidando dessa parte dos clientes e tinham projetos que estavam lá. Mas era um projeto que estava parado. Eu falei, pô, eu vou pegar esse projeto para mim. Eu vou tocar esse projeto porque eu acho que esse projeto pode de rolar. E tudo bem se fracassar. Né? Boa, porque esse é um ponto importante, porque nem sempre você vai acertar, nem sempre vai dar tudo certo, na maioria das vezes não. Perfeito. Mas é o que você aprende com aquilo. E é dado, né? E é dado. A gente fez isso aqui, não deu certo. Pronto, a gente não vai gastar mais nenhuma quantidade. É economia de dinheiro. É isso. E se você, como líder, sendo um empreendedor, e aí você é dono da sua empresa, talvez uma dica também importante que a gente sempre fala aqui dentro desse mesmo contexto é dá autonomia e avalia, acompanha. Né? O resultado é muito importante, mas você deixar ele seguir, o colaborador seguir a jornada, dar as ideias, pode ser que surja coisas muito criativas que mudem o seu negócio. Então, esse eu acho que é um caminho positivo de criar oportunidade, deixa a galera trabalhar. Eu acho que quando você traz a pessoa, você quer que ela seja criativa, você quer que ela busque caminhos diferentes, você quer que ela pense diferente de você, porque se for para pensar igual a você, né, não faz sentido. Então, eu acho que esse é um caminho de liderança que faz muito sentido e de criar oportunidade. Então, eu acho que buscar oportunidade é isso. E aí um ponto só para fechar essa parte da oportunidade eu acho que eu comentei com você nos bastidores, né? O Edmar chegou um dia para mim e falou, toma um livro aqui. Foi. E aí eu falei, pô, o que é esse livro? Pô, é um livro sobre CX, do Roberto Madruga. É o CEO. É o CEO. Dá uma lida e me fala o que você acha. Eu olhei pro livro, li e falei, cara, esse livro aqui... Isso há 6 anos atrás. Falei, pô, que a gente nem falava de experiência do cliente, o que isso ia mudar. Verdade. Não existia. Não existia. Ninguém falava. Assim, né? Falava em saque, em atendimento, mas ninguém falava sobre isso. Eu li o livro e falei, pô, isso aqui pode mudar a empresa nos próximos anos, isso aqui pode ajudar a gente a crescer exponencialmente, a manter cliente, a ganhar cliente. Pô, vou estudar sobre isso. Estudei
e propus lá, pô, vamos montar um comitê para trabalhar? 4 pessoas, a gente montou um comitê, trabalhou durante um ano, esse comitê virou uma área, hoje são 20 pessoas de uma forma transversal, cuidando da experiência do cliente na companhia e na jornada do cliente com todas as áreas e trocando dentro da companhia. O que ajudou a gente lá atrás hoje a gente tem uma cultura voltada à experiência do cliente, a gente olha de um jeito diferente para o cliente e isso tem ajudado a escalar o negócio. Então, eu acho que, e é isso, cria oportunidade. Você pediu pro CEO, você falou assim, cara, tem como eu ter um squad para fazer? Tem como a gente montar um comitê? Que legal isso, E ele falou, pô, vamos montar um comitê. Montar. Depois, qual a relação que você acha disso com o fato de você hoje ser C-level? eu acho que é relação direta. Direta. Massa, porque hoje, né, o meu cargo é de transformação e de experiência do cliente. Pois é. Então, se não fosse essa etapa de teste ali que você recebeu. Porque muitas vezes eu criar oportunidade é isso. Né? Quando a gente está na empresa e muito sobre carreira, talvez alguém chegue e às vezes nem te fale claramente. Porque ele me deu um livro, ele diz, lê. Pode ser que isso venha de outra forma para você, na sua área. Né? Chegue para você e fala, olha, tem um projeto aqui, mas pô, a gente não está conseguindo tal. Qual que é a expectativa do líder naquele momento? Você falar, pô, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Deixa eu criar esse caminho aqui. E muitas vezes pode acontecer de você falar, tá bom. E aí, ok. Mas se você quer construir algo diferente, quer chegar num lugar diferente, você tem que olhar para aquilo de uma forma diferente. Então, pega aquilo, esse exemplo, pô, constrói e tal, monta. Só que tem aquilo que a gente sempre fala. Não adianta você montar nenhum projeto. Acho que isso é um ponto importante do criar oportunidade. Legal. Não monta um projeto, não monta uma ideia se você não pode medir. Boa. Se você não puder medir, deixa de lado. Porque dentro da sua empresa ou dentro da empresa que você trabalha, você precisa ter algum tipo de resultado. E para ter resultado, você tem que saber, tem que ter um indicador, alguma forma, seja ela qual for, de medir. Boa. Se você não conseguir medir, deixa de lado. Não gasta tempo com isso. Se essa é uma dica para a tua empresa, você tem uma ideia nova na tua empresa que você acha que vai ser maravilhosa, você pode medir? É a primeira pergunta. E a segunda é, isso vai gerar valor? Verdade. Muito boa. Cara, se você responder 2 perguntas básicas, você pode medir, isso tende a gerar valor? Testa. Isso é muito bom. E começa pequeno, testa. Gasta pouco, faz rápido, testa. Deu certo? Aplica. Muito interessante. Então, assim, eu acho que isso tem um pouco do criar oportunidade, porque também não adianta você chegar numa companhia e falar assim, ó, tem uma excelente oportunidade, ela vai custar 100 milhões de reais e vai levar 5 anos. Já era. Não vai rolar. Não vai rolar. Perfeito. Né? Então, testa, faz devagar, faz rápido, com custo baixo, mas com essa dica, dá para medir, isso vai gerar valor. E principalmente vai gerar valor para quem? Para o cliente. Porque é para isso que você está lá. Para isso que você está lá. Então, se isso gera valor para o seu cliente e você pode medir, testa. Muito legal. É isso. Sensacional. Muito boa. Essa dica 4, eu acho que ela é sensacional. A gente teve aqui vários processos de criar oportunidade. Eu acho muito legal como intraempreender e empreender são a mesma coisa. Sim. A metodologia é muito parecida, né? Sim. Porque você está ali dentro. Você pode inovar ou você pode ver uma dor que os gestores estão tendo e falar, joga isso aqui pra mim, eu vou resolver esse negócio. Isso. Pronto. E assim, achei muito legal, Ale, a sua história em particular, porque você praticamente alinhou uma visão com o CEO e, cara, criou uma área dentro da empresa e lidera essa área hoje, sabe? Muito massa isso, cara. Isso é muito interessante. Legal. E eu acho que isso também tem a ver com o que eu comentei, né? A gente estava falando um pouco sobre carreira, que é isso. Eu estava alinhado com o que a empresa esperava, eu estava alinhado com a cultura, com o propósito, com a vontade de fazer, né? E ter a oportunidade. Então, eu tive a primeira oportunidade que foi o livro. Verdade. Né? E, obviamente, a oportunidade de ter confiado no meu trabalho, né? Que eu acho que isso também faz muito sentido. Você galgou que é antes, esse né? ponto da autonomia, que é esse ponto das ideias. Perfeito. E a partir daí eu agarrei essa oportunidade e fui desenvolvendo. Mas sempre pensando no quê? Medindo e mostrando o resultado. Muito bom. Medindo e mostrando o resultado. Porque também nada se sustenta se a gente não conseguir fazer isso, né? Perfeito, faz muito sentido, cara. O 5º ponto, ele foi mencionado em vários momentos do que a gente estava conversando e ele é um ponto muito interessante. E eu acho que talvez ele envolva mais uma vez intencionalidade. Desvie seu olhar para fora. Por que você acha que é importante sair da sala de escritório que você está trabalhando e olhar para o mundo para que você seja um C-level? O que você acha? Eu acho que é um outro tópico assim, que se você quer chegar nesse cargo, e aí eu acho que e tem muito essa questão da evolução, né? Porque acho que a grande diferença de uma para outra aqui tá, quando você
está numa posição dentro da sua área, você olha para dentro da sua área e a responsabilidade sobre aquilo. Exatamente. Quando você tem um cargo de C-level, você precisa mudar a sua visão. Perfeito. E aí a sua visão ela precisa ser amplificada. E você já olha para o macro, você não olha para a sua área. Perfeito. Né? Então isso eu acho que é a grande mudança de conceito, assim, que é você passa a olhar para o todo. Então hoje, pelo menos eu me sinto assim, eu tenho a responsabilidade sobre o meu time direto, mas eu tenho uma responsabilidade sobre o todo. E o CEO e os meus pares, eles também têm essa mesma visão, de olhar para o todo. Perfeito. Então, a partir desse momento, você precisa ampliar o seu repertório. Seu repertório. E para ampliar o repertório, você precisa olhar para o mundo. Então, a gente lá tem muito essa pegada, né, que vem também desse olhar, que recentemente eu fui para o Web Summit em Portugal, que é um dos maiores eventos de inovação. Eu estimulo o meu time o tempo todo tem um evento bacana acontecendo, tem a ver com CX, ou tem a ver com marketing, ou tem a ver com transformação, e time, vai lá, assiste o evento, participa Legal. do evento, escuta o que está sendo dito, aprende o que está sendo dito, muito bom. E muito com essa visão de olhar para o mundo. Então, sim, vamos olhar para a Estônia, vamos olhar para o Vale do Silício, vamos olhar para a China, sim, vamos olhar para onde as coisas estão acontecendo nos Estados Unidos, de uma forma macro, não só o Vale do Silício, Perfeito. mas ter essa visão de mundo, ela é importante não só para potencializar a sua cultura, porque quando você olha para outras culturas você acaba olhando de uma forma diferente, mas você olhar para esse ponto da inovação e dos futuros. A gente falou, né? A gente olha os futuros de uma outra forma lá. A gente olha como um cone, né? Com vários futuros possíveis, e aí você olha qual que é o plausível, qual que é o viável, qual que pode ser aplicado, e aí você começa a desenvolver no agora, porque o que você fizer aqui vai mudar o teu futuro. Então, eu acho que essa visão, ela para o C-Level, ou para o diretor, ou para quem tem um cargo de responsabilidade pelo todo, precisa acontecer. Então, se você está buscando ter esse cargo em qualquer empresa, se você quer levar a sua empresa para um outro nível, para de olhar só para o seu mercado. Perfeito. Os concorrentes são importantes se você olhar e tudo mais, mas eu acho que se você espera o teu concorrente dar o passo, você está atrás. Muito boa. Né? Então eu acho que você tem que realmente buscar um olhar diferente e sempre pensar no todo. Hoje eu olho e me preocupo com as 1000 pessoas, eu não me preocupo só com o meu time, porque essa é a visão que precisa ser tida, que a gente precisa ter. Desenvolver. Massa, muito legal, cara. Essa questão de desviar o olhar para fora realmente me parece ser uma particularidade do C-Level e que se você treinar buscando galgar esse caminho, quando você chegar lá, você já vai conseguir transparecer essa habilidade. Isso. Aí, cara, maravilhoso. Faz muito sentido aí, com certeza você vai ser um diferencial para sua carreira. Perfeito. Se alguém te perguntar em qualquer entrevista ou num olhar, como você vê o futuro? Ou o que você tá, para onde você está olhando, o que você está vendo? Né? Muitas vezes numa entrevista ou numa troca diária, às vezes o líder vai querer entender um pouco mais qual é aquele objetivo, para onde você está vendo. E às vezes se você falar, só estou olhando aqui o meu, não sei se esse é o olhar que a gente está esperando. Não é diferente, né? Acho que esse é o grande ponto. Isso. Beleza, isso tá mais uma pessoa olhando tudo para dentro. Isso. Muito legal, cara, muito massa. Sexto ponto, eu acho que ele foi um ponto também mencionado aqui, que é a questão de promova a cultura, né? Sim. E esse eu achei muito interessante, Ale, sabe por quê? Até assim, já que a gente já trabalhou sobre ele, eu vou fazer uma pergunta ainda mais específica, cara. Quero escutar o porquê que você acha que é importante o cara que está se preparando ou querendo ser C-Level promover a cultura, mas realmente, se eu ainda não sou C-Level nem nada do gênero, me importar com a cultura da empresa ou algo do gênero que eu trabalho faz sentido, assim, sustentar essa cultura me mostra como uma pessoa diferente, você acha? Eu acho que sim, Renato. Tem um ponto importante que é, quando você entra numa empresa, eu acho que todo mundo vai passar por isso. Primeiro, a cultura ela é viva. Perfeito. Né? Ela muda o tempo todo. Mesmo dentro da empresa, você busca construir uma cultura forte, perfeito, mas ela é viva, ela vai mudando ao passo que a empresa vai mudando. Perfeito. Né? Mas você precisa ter um olhar na empresa que você está, se tem match com essa cultura. Perfeito. Né? Porque no fim do dia você precisa ter um match com a cultura da empresa que você está. Exato. Se ela tem os propósitos que são próximos do que os seus, se ela tem um olhar de mundo próximo que o seu, porque isso vai tornar a sua vida mais fácil. Então, promover a cultura é muito nesse sentido, de você entender aonde você está e a partir daí você promover essa cultura interna. Entendi. Porque, de novo,
eu sei que a galera jovem, né, que está chegando, que tem ali, está entrando na empresa e tal, eu acho que não é... Eu sei que parece polêmico o que eu vou falar aqui, mas se preocupa menos com o outro. Se preocupa mais com você. Porque muitas vezes o que pode atrapalhar o seu crescimento de carreira, que muitas vezes você se preocupa muito mais com o outro do que com você mesmo. Então, quando a gente está olhando para um colaborador que está se destacando, que está buscando, normalmente é aquele que está buscando, ele está buscando fazer por ele e pela empresa num olhar muito mais amplo. E não se preocupando se o amigo está fazendo ou não está fazendo. Ah, porque o outro está fazendo e eu não. Porque o cara foi promovido e eu não. Pô, olha para você, porque eu tenho certeza que se você seguir o seu caminho, com essas dicas que a gente está falando, e você vai buscando, você vai ser reconhecido de uma maneira ou de outra. Muito massa. E outra, vou dar uma dica aqui, não, mas vou dar um conselho. A gente não dá conselho, mas eu vou dar um conselho aqui, claro, que é, óbvio que se dá, você está numa empresa e você está fazendo essas etapas todas, e você não está sendo reconhecido, e você está seguindo esse caminho, procura outro caminho. Procura outro caminho, porque talvez a empresa que você está não é aquela que vai realmente entender e vai conseguir levar você para onde você espera. Procura outro caminho que você diz, Ale, é outra empresa mesmo? Outra empresa, outro projeto. Empreende então, ou vai buscar uma outra empresa. E eu vou dar esse exemplo meu. Eu trabalhava numa outra empresa, que eu tinha também muita ideia, eu era criativo, eu tentava buscar, eu criava, eu olhava para o mundo, tentava trazer projeto o tempo todo, e aí eu trazia o projeto, não, esse projeto não. Pô, não vou fazer esse projeto não, tá, beleza. Pô, mas tá aqui, tem número, tem resultado, dá para fazer e tal. Não. E aí, obviamente, eu vou contar aqui uma coisa de bastidor, né? Mas eu acho que é vida real, né? A gente tá falando de vida real. Claro. Eu não vou citar nomes, obviamente, nada, mas teve um momento onde eu tinha um projeto e eu apresentei o projeto pro meu líder, né? Na época era meu VP. Apresentei o projeto e falei, esse projeto aqui eu acho que funciona muito para a companhia. Ele falou, pô, esse projeto é sensacional, mas olha, eu vou mudar aqui a área e eu preciso que você, a partir de agora, responda para uma X pessoa e eu vou aqui meio que mudar a área. Eu falei, cara, mas espera aí, deixa eu pensar aqui com você. Eu tô falando de um projeto aqui que é muito relevante, mas dentro da minha, passar a entrar numa outra área, responder para uma pessoa que não conhece. E aí ele falou uma frase que me pegou, que foi, eu quero que você vá para essa outra área porque eu acho que você tem capacidade de mudar essa outra área e a visão dessa outra área. Falei, legal, só que eu acho que o que eu estou fazendo aqui, ele vai arrastar muito mais para a empresa no futuro e a gente pode colocar outra pessoa nessa posição de lá que vai fazer algo muito bom. Né? E aí era uma discussão que a gente teve meio que nesse sentido. E eu ia responder para uma pessoa que não conhecia muito daquela outra visão. Então, naquele momento eu olhei e falei assim, não é aqui que eu quero estar. Porque eram vários projetos que eu tinha apresentado, várias frentes que a gente tinha ido. O caminho que a empresa estava tomando não era o caminho que eu entendia como pessoa, não só na cultura, no olhar, mas eu não entendia que aquilo era um caminho saudável. Entendi. E eu tomei a decisão de falar, quero ir embora. Perfeito. Então, porque às vezes, você não tem que esperar, né, você ter desligado, você mandado embora, porque pode ser que o match não aconteça mesmo. E às vezes você fez tudo que que a gente está dizendo aqui, mas não está rolando. Então, às vezes você tem que tomar essa decisão de falar o que eu busco para mim. É o sentimento de estagnação que gera isso. Eu acho que de estagnação e de entender que as suas ideias não estão sendo ouvidas e também é aquilo que a gente fala, nem na cultura, nem no olhar e nem da visão de futuro está alinhado com o que você imagina. Perfeito. Então, às vezes tem que tomar uma decisão e muitas vezes essa decisão é importante. E aí eu tô só dando esse ponto aqui, mas aí muito falando aqui pra galera que não é que no primeiro momento você vai falar, vou trocar de empresa, não é isso que eu tô dizendo. Calma. É depois de um processo, depois de um entendimento, depois de estar isso maduro, você pode ali entender se está alinhado ou não com o que você imagina.
né? Mas não é trocando também a cada Toda hora, toda né? hora que você vai conseguir construir uma carreira. Uma Não boa. é esse o É um ponto. bom disclaimer, porque eu me declaro culpado, inclusive, de representar bem a minha geração e querer as coisas meio rápido. É isso, é. Tem que ter cuidado É. também e aí executar a antifragilidade. É pra isso, você porque ir- às vezes saber esperar faz diferença na sua carreira. E eu tô falando de esperar, às vezes é um mês, às vezes são 6 meses, isso pode mudar tudo. Verdade. Então, se tem match, você está vendo que tem um olhar, você está vendo que tem futuro, né? Dá uma Espera o momento guardada. certo. Perfeito, muito bom. Cara, Ale, agora chegou um momento muito importante, que é o seguinte, a gente separou aqui as 7 skills do futuro Tá bom? para que, cara, todas as pessoas, isso é muito interessante, assim, ó, a gente fez uma análise aqui de 6 pontos até agora, que de acordo com a sua jornada, você diria que são coisas boas para os indivíduos que estão nos assistindo e querem se transformar em C-levels no futuro. Esses 7 pontos aqui que você está trazendo é uma coisa diferente, é um negócio tipo assim, ó, eu acredito que são 7 características que os tomadores de decisão daqui para frente, com o mundo que a gente tem hoje de tecnologia e tudo mais, essas são as características mais importantes. É isso? Foi isso que a gente fez? É isso, foi isso que a gente fez e foi muito com base nessa ida ao Web Summit, né? Legal. Que é esse evento que acontece em Portugal. Então teve uma palestra e nessa palestra foi colocado, né, por um especialista que olha o futuro, que olha as pessoas, que tem um olhar humano, Perfeito. quais seriam esses skills de futuro. E faz muito sentido com tudo que a gente conversou Massa. aqui, que a gente falou. Sei que você quer me perguntar sobre esses Quero. esses skills. Vamos nessa. Me pergunta aí que a gente fala um pouco. Eu quero entender, assim, bem, cara, podemos fazer até um ping-pong Boa. aqui para tentar entender o que você acredita sobre cada um deles. O primeiro que a gente anotou, que foi do Web Summit, né, pelo que eu entendi, foi a tomada de decisão. O que você Boa. acha sobre essa habilidade? Isso é uma skill mesmo? O que é a tomada de decisão? A tomada de decisão é uma skill pelo seguinte, porque em qualquer posição que você possa estar na empresa, a tomada de decisão é muito importante. Em diversos canais. Então vou dar um exemplo aqui, lá do nosso caso. Eu estou com o time na ponta, num atendimento a um cliente, e aí ele liga para mim e fala assim, meia-noite, fala, Ale, eu preciso voltar para casa, meu filho está nascendo. E acontece porque já aconteceu. Perfeito. Então assim, quem está na ponta não pode, naquele momento, falar assim, peraí, esse bilhete aqui ele vai ter um custo, e aí eu vou ter que perguntar para o meu líder, que vai ter que perguntar para o meu gerente, que vai ter que perguntar para o diretor, que vai ter que ligar para o CEO para ver se aprova. Não funciona. É. Então a tomada, dando um exemplo de tomada de decisão naquela hora você tem que olhar e falar assim, se eu tomar essa decisão de trazer esse pai para casa, para que ele assista o parto do filho dele, isso vai mudar a vida dele, mas isso não vai mudar nada aqui no nosso dia a dia. Eu vou tomar essa decisão e vou fazer. Perfeito. Entendi. Então, outras decisões que a gente teve lá, e eu estou falando de tomada de decisão, que tem muito a ver com a experiência, que é um pouco do que eu lido no dia a dia, mas que muda essa relação e conecta emocionalmente as pessoas, porque no fim do dia é isso, é human to human, de pessoa para pessoa. Perfeito. A gente teve um caso onde um passageiro estava viajando com a namorada e de repente ela tinha lá um unicórnio e ela perdeu o unicórnio. E aí, perdeu o unicórnio e tal, vamos ter que achar esse unicórnio e tal, a gente achou o unicórnio. E aí o nosso pessoal do time pegou um voo, foi devolver o unicórnio. Isso era uma parte da etapa. Caraca. Aí a pessoa falou, cara, sensacional, Incrível. tal, não sei o que incrível. E a outra, o time de CX, entendendo que isso estava rolando, foi lá, fez ela fez um elogio e a gente tem uma pegada lá que a gente chama de caixa reversa. Então o que Legal. acontece? Quando um cliente elogia a gente por um momento uau, alguma coisa que a gente fez de diferente, a gente monta uma caixa em agradecimento ao cliente por ter contado a história pra gente. Legal. E aí nessa caixa é muito hiper personalizada. Então a gente olhou e falou assim, por que ela gosta de unicórnio? Então vamos comprar mais um unicórnio para a família dos unicórnios. Aí a gente montou uma caixa com um unicórnio, entregou, ela ficou encantada e tal. Então são essas relações humanas, essa conexão emocional que muda os negócios. Perfeito. Então eu acho que tem muito esse caminho da tomada de decisão passa por aí. Muito então legal. a tomada de decisão, e aí eu falo no nível operacional, mas em todo nível, você é líder,
e aí eu acho que todo líder vai se reconhecer aqui, o líder muitas vezes é solitário. Às vezes a tomada de decisão é dele. E é muito solitária, geralmente, né? Muito solitária, muitas vezes ele tem que tomar. Talvez isso seja das coisas que mais tem que treinar, né? Essa solidão da tomada de decisão. É isso. E muitas vezes é isso, você tem que pensar, entender o teu time, o teu negócio, para onde a empresa está indo, qual é o caminho, e tomar decisões passa por isso. Então por isso que é tão importante nesse skill do futuro, você ter essa capacidade de tomada de decisão em qualquer coisa. E aí a tomada de decisão pode ser na sua vida também empreendendo. Perfeito. Tomar decisões, todo dia você vai ter que tomar. Então treinar isso é importante. Muito massa, cara. Outra skill aqui, a segunda, criatividade. Você acha que esse ponto é mais importante do que já é hoje para o futuro? Muito, mas muito relevante. Assim. Por quê? Porque, de novo, a gente está indo para um mundo, e aí eu estou falando aqui, eu acho que a galera vai entender muito bem o que eu estou falando. A gente está indo para um mundo de IA generativa. Aí todo mundo está falando de IA generativa, IA generativa. Ok, tem o mundo da IA generativa que não tem volta. A gente tem aí o mundo dos multi-agentes e dos agentes, que são esse time virtual que você vai trabalhar no futuro. Perfeito. Então, muitas vezes como líder ou como colega de trabalho, você vai ter um colega físico e um colega virtual. Ou vai ser um líder de um time físico e de um time virtual. E aí, né, o que tem sido dito no mercado, o TI, o novo RH, então várias discussões nesse sentido. Então a criatividade é o que vai fazer a diferença. Porque o ser humano ele não vai deixar de existir nessa equação. Perfeito. Mas o que vai fazer diferença é essa parte da criatividade. Então quando a gente fala em criar oportunidade, quando a gente fala em a IA tomar conta da tarefa repetitiva e sobrar tempo para que você possa ser mais criativo. Então a gente vai precisar que as pessoas cada vez mais possam ser criativas para se reinventar. Perfeito. Né? Se reinventar na sua própria empresa, se reinventar na empresa que você trabalha ou se reinventar na vida. Então a criatividade ela é um caminho cada vez mais importante. Muito legal, cara. Sensacional. Terceira skill nossa, comunicação. Essa daí eu acho que é um problema do mundo, né? Sim, de fato. É um problema do mundo, que é treinável também. Né? Que é algo que você pode aprender e que é algo que você pode fazer treinando, se exercitando a comunicação. Então eu acredito muito nisso, assim, eu li um livro recente que é Persuasão 2.0. Né? Legal. E é bem interessante esse livro que fala sobre isso, de você usar a sua comunicação a seu favor. Então, num mundo globalizado como o nosso, né, com tudo que a gente vem vivendo, polarização, guerra, isso tudo influencia os negócios. Né, diretamente, você poder se comunicar dentro da tua empresa muito bem, dentro da tua área, conseguir comunicar dentro entre todas as áreas e conseguir se comunicar, porque aí envolve fornecedor, envolve cliente, né, então esse ciclo é muito grande. Então você treinar a comunicação para que você tenha uma comunicação clara, assertiva, direta, cuidadosa, perfeito, empática. Então treinar a comunicação ela é muito importante. Porque isso muda a forma com que a empresa acelera ou não. Uma empresa que tem uma boa comunicação, e aí quando eu falo uma boa comunicação, não é uma comunicação só rápida, direta, mas empática, perfeito, né? Alinhada ao que você imagina, aquilo pode trazer resultados assim exponenciais. Né? Sensacional. Faz muito sentido mesmo. Eu acho que esse é um ponto que, cara, nós precisamos sempre melhorar, né? Comunicação. Na vida pessoal, em tudo. Exatamente, em tudo. Colaboração é o nosso próximo skill. O que você acha? Eu acho que aí de novo, voltando aí para dentro da empresa, né? Toda empresa tem um desafio muito grande, eu acho que quando a gente está falando de colaboração, porque, e aí eu posso falar isso assim, sem medo de errar aí, cada um tem o seu sonho, tem sua vontade, tem o que quer para a sua vida, tem sua cultura, tem sua bagagem. E aí a gente passa muito pelo ego, né? Passa. Então, tem muito do ego, tem muito dos silos que a gente constrói. Então, quanto mais colaborativo você possa ser, isso vai te ajudar na sua carreira. Perfeito. Então, quanto mais você puder colaborar com o outro, colaborar com o seu par, tentar entender o que ele passa também, porque às vezes a gente se coloca muito no nosso lugar. Perfeito. Mas a gente não entende o que o outro está passando. Com certeza. Às vezes numa situação em casa, né, numa empresa hoje como a nossa de 1000 colaboradores, cada um está passando uma questão diferente. Variado mesmo. Variado. E você ser colaborativo passa por isso, você entender o outro e colaborar. Porque eu acredito, pelo menos nisso muito, assim, que quando a gente junta as forças, a coisa funciona bem melhor do que eu tentar remar isso, né, de uma forma
sozinho, né? Então, claro. a empresa é feita de pessoas. Então, quanto mais colaborativo a gente puder ser, quanto mais puder ajudar o outro e aí com isso se ajudar, eu acho que isso funciona muito. Melhor. Massa. Próxima skill nossa é resolução de problemas. Essa é bem interessante também, desafiadora. Essa é desafiadora demais. No dia a dia, na companhia, na empresa, a gente tem diversos problemas diferentes. Pequenos, médios, grandes problemas. E a gente ter pessoas que conseguem resolver problemas é o que o C-Level mais quer. Precisa. É o que precisa, é o que o CEO mais quer e precisa. Né? E que toda a liderança, de uma forma geral, conectada dentro da companhia, precisa ter essa capacidade de resolver problema. Porque os problemas vão acontecer. Perfeito. Eu vou trazer aqui de novo para o nosso negócio. Então um passageiro nosso chegou numa locadora e não conseguiu tirar o carro por algum problema. Ele não pode ficar lá na rua, às vezes ele não tem para onde ir, a gente tem que resolver o problema. Ele chegou no hotel e porventura o quarto não estava disponível, eu tenho que achar um jeito de resolver. Perfeito. Ele chegou no aeroporto, o voo está cancelado, ele precisa embarcar, como é que a gente pode resolver? Então estou trazendo aqui pontos do nosso negócio, mas ter a capacidade de resolver problema, isso ajuda na experiência do cliente, isso ajuda nas questões da empresa, que muitas vezes ela é interna, né? É um problema que precisa ser resolvido, que isso ali vai destravar ali um projeto ou vai destravar alguma coisa que vai ter um ganho para toda a companhia. Então, perfeito. Eu acho que esse é uma skill que as empresas vão cada vez mais buscar. Legal. Quem tem a capacidade de resolver problema. Faz muito sentido mesmo, cara. Penúltima skill nossa é adaptabilidade. O que você acha? Acho que aí é um pouquinho do que eu estava comentando sobre mudança, né? Você ter a capacidade de se adaptar a esse mundo, e aí eu vou trazer um pouco dessa visão, né? Obviamente eu tenho, como eu comecei com 15 anos, 30 anos, então todo mundo aqui já fez o cálculo que eu estou aí com meus 45 anos, né? Obviamente. Então lá atrás foi quando a gente começou ali na internet que era discada, então a gente viveu alguns mundos diferentes aí ao longo desse caminho, né? A internet de uma forma como o mundo conheceu e agora a IA mudando todo esse caminho, né, do mundo e para onde o mundo vai. Então eu acho que ter essa capacidade. Então para quem está começando, eu acho que esse ponto de se adaptar é fundamental. Boa. Então se você puder, da onde você está começando, ter a capacidade de se adaptar, então hoje alguém chegou para você e falou assim, olha, agora você vai seguir na linha azul, amanhã a linha é verde, depois a linha é vermelha, depois a linha é amarela. Isso vai acontecer constantemente. Então ter essa capacidade de se moldar e se adaptar ao que está acontecendo como profissional ou na tua empresa, isso também faz muito sentido. Muito bom. Né? Porque, de novo, o teu negócio pode mudar frequentemente, mas essa capacidade de você, em vez de você sentar e falar assim, entendi. Ferrou agora. Ferrou, não tem o que fazer. Vamos mudar a roda não, mesmo. Vamos mudar aqui, já pega, muda, tá, então a capacidade de se adaptar, eu acho que ela é muito bom, muito relevante. Então são alguns skills que, se você tiver ou conseguir treinar, porque todos eles são treináveis de alguma maneira, você tem um caminho bom aí pela frente. Perfeito. A gente tem uma última natureza de skill aqui que é social e interpessoal. O que você acha? Qual é a relevância disso? A gente falou muito de humanização, né, aqui dentro do nosso episódio também. É isso. Acho que quando a gente fala de social e interpessoal, é assim, você não consegue, eu acho que talvez tenha pessoas que consigam, tá, pessoal, na sua carreira, no seu dia a dia, no que você imaginou, não ter um olhar social e ter, de socializar, de interpessoal, de se conectar. Perfeito. Mas eu acho que nesse mundo atual é quase que impossível você não trocar. Você não... Precisa, né? E mesmo para você crescer, se você está imaginando que você vai conseguir crescer a sua empresa sozinho, então você sim vai ter que ter uma parte social muito elevada, conectada, você vai ter uma parte interpessoal que você vai ter que fazer isso deslanchar de alguma maneira. Então eu acho que esse é um skill também que a gente não vai dar para ficar isolado e dentro da sua caixa. Você vai ter que se conectar de alguma maneira, trocar, aprender. Perfeito. Então eu acho que é algo que... E aí tem muito essa questão da relação humana, né, que a gente falou agora. Que é o que a gente falou, perfeito. Então assim, isso é humano. E não vai dar para mudar. Não vai dar para mudar, vai continuar. É isso. Ale, sensacional, meu irmão. Quero pedir para você fechar esse episódio nosso com chave de ouro, fazendo um resumo geral aqui dos 7 pontos que a gente trouxe. Legal. E aí no final, quando a gente tiver as 7 skills, eu te ajudo aqui, faço uma leitura dinâmica desses elementos. Mas legal. Finaliza aí para nós, meu cara. Bacana. Entendo que
Vamos ver se você vai conseguir ler ver meu essa hierógrafo. sua letra aqui, né? Entenda que você gosta. É isso, eu acho que é isso, assim. É difícil para quem está chegando no mercado de trabalho. Eu sei, tem vários estudos aí dizendo que a IA está tomando uma parte justamente dessa galera que está chegando, porque tem muita coisa que está sendo automatizada ou está sendo trocada, então. Mas eu acho que é importante você ter isso muito na sua cabeça. Entende o que você gosta. Perfeito. Porque vai ser mais fácil. Eu sei que muita gente fala isso. Pô, entende o que eu gosto, é difícil, eu tô chegando agora, eu não sei o que eu gosto e tal. Mas procura entender, testa. Testa alguma coisa, testa outra. Quando você testar alguma que bater diferente em você, talvez é isso que você queira fazer. Muito bom. O outro é seja antifrágil. Eu acho que é um recado aí para mundo, né, de futuro, que é, pô, vamos trabalhar nesse caos aí maluco da vida e vamos dentro desse caos a gente tentar crescer. Perfeito. Pegar pequenas coisas que a gente possa seguir evoluindo. Então, se é uma dica assim, um olhar que todo mundo fala, pô, você é resiliente, eu seria antifrágil. Muito bom, sensacional. Exercite o lifelong learning, então é isso. Tire 15 minutos do seu dia. Talvez todo dia não dê, porque você tem atividade, tem outras coisas, mas tira 15 minutos para aprender algo novo. Faz isso, vai fazer diferença. Vai fazer, com certeza. Cria oportunidade. Então é isso, não espera, gente. Não fica sentado ali esperando alguém chegar para você e, ó, toma, vamos trocar aqui. Olha, eu tenho um projeto totalmente pronto, perfeito, que vai dar o melhor resultado possível, eu estou te entregando. Não, vai lá criar. Vai buscar criar oportunidade. Né? Então, se você está empreendendo ou intraempreendendo, se você está numa empresa ou tem a sua própria empresa, busca criar oportunidade. Eu acho que esse é um caminho bacana. Muito bom. Desvie seu olhar para o mundo, para fora, né? Desvie seu olhar para fora. É isso. Olha para fora o tempo todo. Né? Sim, você tem que olhar para o concorrente, mas não espera o concorrente, porque se você esperar, você está com o pé atrás. Perfeito. Então, busca olhar para o mundo o tempo todo, busca olhar para o diferente, porque talvez ali neste olhar de mundo você encontre alguma coisa que vai mudar a sua vida ou o seu negócio. Perfeito, muito bom. Aí, promova a cultura. Promova a cultura. Nem eu entendi minha própria letra. Promova a cultura, boa. Promova a cultura é isso, então entenda o que para você é inegociável, como cultura, como pessoa, como propósito, porque aí você vai encontrar uma empresa que tenha match com você. Tenha match, e aí, perfeito. a partir daí, a cultura ela é inegociável. Perfeito. Uma coisa que eu tenho discutido muito com o Edmar, a gente tem falado muito sobre isso, que é tudo pode acontecer, as coisas podem mudar, a gente pode criar novas marcas, novas empresas, né? Mas a gente nunca pode abrir mão da cultura. Muito bom. Porque é ela o alicerce, é ela que sustenta o resto. Se a cultura desmoronar, o resto inteiro desmorona. Então, né, olha para isso. Massa. E aí as 7 skills do futuro, que eu vou roubar aqui a sua voz e vou falar a leitura aqui do geral da galera, gente. Tomada de decisão, criatividade, comunicação, colaboração, resolução de problemas, adaptabilidade e habilidade social e interpessoal. Boa, hein? Ó, muito tá bom. alinhado aqui. Você brilhou, meu querido. Obrigado, muito obrigado. Foi mesmo, incrível. cara. Eu quero deixar a sua câmera aberta ali para você contar onde o pessoal consegue te acessar, onde que eles conseguem te mandar uma mensagem, perguntar uma coisa, te elogiar do episódio. Não, que é isso. Bom, pessoal, eu tô nas redes sociais, né, mas basicamente no LinkedIn, então se vocês quiserem lá, né, me procurar no LinkedIn, eu vou deixar depois o endereço direitinho aqui pra galera, aí pode clicar aqui. Eu curto muito conversar, trocar ideia, falar sobre. Eu acredito muito que a troca faz com que a gente aprenda e evolua o tempo todo. Então sou super aberto lá, pode me procurar, mandar lá um privado lá, mensagem que eu vou responder. Quer vir almoçar comigo, quer tomar um café, quer conhecer um pouco mais da Copastur, quer ir lá com a gente, conhecer a nossa unidade, ver como a gente funciona. Nossa. A gente está sempre aberto aí para trocar. Baita oportunidade, hein, galera? Tamo junto. Muito obrigado por mais esse episódio. Espero que na próxima terça-feira eu esteja mais uma vez aí no seu smartphone, na sua televisão, conversando com você, porque o que a gente faz aqui no Pode Sonhar é isso. Traz gente boa pra gente conversar sobre passo a passo prático de como você consegue atingir seus objetivos. Hoje a gente recebeu o Ale e teve uma aula aqui de 7 passos fundamentais para você sair do zero e se transformar num C-Level de sucesso. Espero que você tenha deixado, deixe seu comentário, seu like e tamo junto. Um abração. Valeu, pessoal. Até mais. Se cuidem. Valeu.
Acompanha. Fala turma, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Renato Arthur, sou apresentador aqui do Pode Sonhar Podcast, o podcast de empreendedorismo do Poder 360. Sou empreendedor também e junto com você hoje eu vou aprender pra caramba. Eu tive aqui uma conversa fora do palco, fora das câmeras, que já me deixou super empolgado e eu tô super animado para indagar, fazer perguntas aqui sobre o que nós vamos conversar. Eu vou receber aqui, gente, hoje, o Alessandro Silveira, que tem mais de 30 anos de experiência no turismo. Hoje ele é C-Level da Copastur, uma empresa com faturamento anual de mais de 2,5 bilhões de reais no setor de viagens corporativas. Com a colaboração dele, a Copastur expandiu a presença em 20 países e revolucionou a experiência do cliente com projetos inovadores de ESG e turismo sustentável.